Neemias 6, versículo 1. E aconteceu quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos... Olha, Martin, está ficando mundial o negócio. Será que também será assim conosco? Quando toda essa gente aí ouviu que eu havia construído o muro e que não havia mais nenhuma brecha nele, embora naquele tempo eu não tivesse colocado as portas sobre os portões, que Sambalate e Gesem me mandaram dizer: venha, encontremo-nos em alguma das aldeias da planície de Ono. Mas o que eles estavam planejando era me fazer mal. Interessante. Mas lhes enviei mensagens dizendo: eu estou fazendo um ótimo trabalho aqui, eu não posso descer. Por que cessaria o meu trabalho para descer até vós? Não podemos dar ouvido a essas pessoas. Não. Nós devemos tentar trazê-las até nós, em nossa obra de construir o muro. Mas na maioria das vezes eles dizem: não, não queremos. Não vamos nos unir a vocês. Não, obrigado. Vou ficar fora do muro e construir o meu próprio reino. Vamos construir o nosso próprio império. E depois vamos matá-lo, como se mata uma mosca quando pousa na minha mesa. E eles também alegam que têm as verdadeiras vestes purificadas. Isso é muito interessante, Martin. Neemias 6,17. E naqueles dias, os nobres de Judá E lá vamos nós. enviaram cartas a Tobias. Sim, pessoas do próprio povo. E Tobias, por sua vez, enviou cartas para eles. Martin, as cartas nos concílios ecumênicos estavam a todo vapor. E eu li algumas. Lamentamos por Neemias estar irritando vocês. Nós pedimos desculpas. Na história, Neemias disse a Sambala, que representa o prelado católico de hoje: não, eu não vou até você. Mas aí alguns nobres pensaram: mas como vamos desprezar uma pessoa importante dessas? Agora, Martin, será que eu vou abandonar a igreja porque alguns nobres dela enviaram cartas a Sambala? Claro que não. Muito bem. Isso seria aceitar a derrota. Eu até escrevi lá embaixo no slide: sério? Será que eu vou desistir da obra porque alguns nobres de Judá quiseram se unir a eles? Como eu disse, claro que não. Não faz sentido, eu vou ficar. Se os nobres quiserem, podem ir. Mas eu não, eu vou construir o muro. Eu vou construir o muro. E sabe de uma coisa? Eu li algumas dessas cartas. E ainda que alguém do lado de fora faça vídeos te chamando de cobra, Tem um sujeito aí pregando um monte de coisa sobre história medieval e o papado como sendo o anticristo. Devemos desligá-lo? As cartas diziam isso. Eu li essas cartas. Elas são muito interessantes. Então, Martin, você consegue uma união através de um vínculo dracônico. Temos aí outra citação interessante. Um espírito de ódio e oposição aos hebreus formou um vínculo de união e criou a simpatia mútua entre diferentes grupos de homens que, de outra forma, poderiam ter guerreado uns contra os outros. isso é muito bom. É uma coisa que sempre acontece. Sim, veja Pilatos e Herodes que viraram amigos e esqueceram da inimizade que tinham. Isso ilustrará o que frequentemente testemunhamos em nossos dias na união existente de homens de diferentes denominações para se oporem à verdade presente, cujo único vínculo parece ser aquele que é dragônico em sua natureza, manifestando ódio e amargura contra o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Ainda assim, fizemos nossa oração ao nosso Deus e montamos uma guarda contra eles dia e noite por causa deles. A tipologia não é absolutamente clara, Martin? Claro que é. Aí o próximo ponto é que Esdras lê a lei. Por que ele fez isso, Martin? Capítulo 8, verso 1. E todo o povo se reuniu como um só homem até a rua que estava diante do portão das águas. E falaram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então eles montaram um palanque,
um pouco alto para que todos pudessem vê-lo, e disse: ouçam, ouçam o que diz a palavra de Deus. E se você tiver meio neurônio, obedeça o que diz esta palavra. E os que tinham entendimento ouviram. E isso deixou Sambalá e Tobias irritadíssimos, porque não podem ir contra a palavra. A palavra do Senhor é claríssima. Eu sou o Senhor. Eu não vim revogar a lei. Nenhum tio ou jota desaparecerá da lei. Ora, mas isso não inclui o sábado. É o que eles dizem, não é? Inclui tudo, menos o sábado. Muito bem. Versículo 8. Assim, eles leram no livro da lei de Deus distintamente e explicaram o sentido. Fizeram a leitura ser compreendida. E é assim que deve ser. O que foi lido ficou claro como o sol. E apesar disso, muitos disseram não. Não. Não se encaixa com os meus planos. Não. O ministério que eu conduzo é o perfeito. Pode continuar na sua igreja apóstata. Tá bom, então vá embora e leve suas cartas para Tobias. Mas o que eles fizeram, Martin? Eles celebraram a festa das barracas. Onde estamos agora na história? Isso deve ser um pouco antes de irmos para o céu, porque representa a vinda de Cristo. O que acontece agora? E no segundo dia se reuniram os chefes dos pais da casa do povo, os sacerdotes, os levitas, Esdras, os escribas, para entender as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas na festa do 7º mês, que representava a saída dos israelitas do Egito, que por sua vez representa também a nossa saída deste mundo para o céu. E a descendência de Israel se separou de todos os estrangeiros. Isso será difícil para qualquer um hoje em dia. E se pôs de pé e confessou os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E levantaram-se nos seus lugares e leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. E a outra 4ª confessaram e adoraram ao Senhor, seu Deus. E por tudo isso fazemos um pacto firme, e o escrevemos, e os nossos príncipes, os levitas e os sacerdotes o selaram. Martin, haverá príncipes e levitas e sacerdotes que farão uma aliança. Com certeza. Alguns vão apoiar a reconstrução, querendo que as coisas entrem nos eixos. Mas outros vão escrever cartas para Tobias. E daí? É problema deles. Deixa eles escreverem as cartas. Capítulo 12. E na dedicação do muro de Jerusalém, eles procuraram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém para celebrar a dedicação com alegria, tanto com ações de graça como com cânticos, com símbolos, com saltérios e harpas. Não foi o que aconteceu quando descobriram a centralidade de Cristo? Exatamente. E não podia ser de outra forma. Quando você realmente entende que Cristo está no centro, então você deixará de lado todas as outras coisas. Quando você descobre os princípios do governo dele e quer entrar em harmonia com isso, você não vai celebrar com cânticos e harpas? Isso é natural. Muito bem, Martin. Agora, qual será a reforma final? De acordo com essa tipologia, vamos fazer um passo a passo e ninguém vai poder dizer que não é a palavra de Deus. É como aquele texto lá, faz sentido. Muito bem. Então chegamos ao último capítulo, Neemias 13. E naquele dia eles leram o livro de Moisés na audiência do povo. E nele foi achado escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam entrar na congregação de Deus para sempre. A menos, é claro, que se convertam. Sim. Ruth era uma moabita. Eles não podem entrar como amonitas. Isso, não queremos amonitas aqui, nem moabitas. Seus deuses ficam do lado de fora. Se quiserem entrar, entrem como povo de Deus, passando a obedecer à lei dele. Aí sim são bem-vindos. Mas quem quiser continuar se apegando a ideias amonitas e moabitas, fiquem do lado de fora. Não queremos ecumenismo, não queremos paganismo. Não faremos concessões. Continuando. E Eliasibe, o sacerdote que tinha a supervisão da câmara da casa do nosso Deus,
era aliado de Tobias. que era amonita. O que está acontecendo aqui? Então o sacerdote se aliou a Tobias e preparou para ele uma grande câmara, onde outrora se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, utensílios, dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, que se ordenava que fossem dados aos levitas, aos cantores, aos porteiros e às ofertas dos sacerdotes, ou seja, nas finanças do templo. Exatamente. Era onde ficavam os dízimos, as ofertas e todo o restante. Que ideia genial, não? Ah, lá está ele, o amonita, com suas ideias amonitas, administrando as finanças da igreja. Mas é claro que isso não aconteceria hoje, né? Não, claro que não. Vamos continuar lendo. Neemias 13, versículo 7. E eu, chegando a Jerusalém, fiquei sabendo do que Eliasabe fizera com Tobias, preparando-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Imagine a reação de Neemias. Como fizeram isso? E isso me entristeceu muito. Sim, Martin, essas coisas vão nos indignar. Isso é normal. Então lancei fora da câmara todos os utensílios domésticos de Tobias. Mais cedo ou mais tarde, Martin, ele vai cair fora. Ele será removido. O texto não diz que temos que ir embora da igreja porque Tobias chegou. E nem porque o sacerdote estava em conluio com ele. Exato, quem tem que sair não é a gente, é ele. É óbvio. Não existe uma tipologia aí. Com certeza. Martin, isso é fascinante. E aí vem a reforma final. Naqueles dias, eu e Judá vimos alguns pisando lagares no sábado, trazendo feixes, carregando jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro. Estes representam a economia mundial. E eles estavam lá, em Jerusalém, que traziam seus peixes e toda a mercadoria e as vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. Então eu contendi com os nobres de Judá, contra quem ele brigou, Os nobres. e disse a eles: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo, vós aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. E ele tirou aquele povo dali, e consagrou aquela área ao redor de Jerusalém. Fez dali um lugar santo, e disse aos comerciantes: se cruzarem esta barreira, terão que lidar com as consequências. E, segundo a Bíblia, um dia os exércitos de Roma pisariam ali, naquele lugar santo, naquela barreira, aquela região. Ou seja, colocariam lá a sua bandeira, as suas normas, o falso sábado no lugar do verdadeiro. Mas isso aí identifica com toda clareza a reforma final do período pós-exílio, com o seu tipo e o seu antítipo. A obra da reforma concluída por Zorobabel, Esdras e Neemias representa uma imagem da obra de restauração espiritual dos últimos dias da história desta terra. Por meio do remanescente de Israel, Deus propôs preservar na terra um conhecimento de si mesmo. Eles eram os guardiões da verdadeira adoração e dos textos sagrados. Independentemente de Tobias, Sambalá ou qualquer outro líder que fica mandando cartas ecumênicas, independentemente de qualquer bobagem que os nobres faziam, independentemente dos erros dos sacerdotes, enquanto eles mantivessem a lei, seriam guardiões da verdade. Eram os guardiões da verdadeira adoração, os guardiões dos textos sagrados. Forte era a oposição que eles tinham que enfrentar, pesados os fardos suportados pelos líderes, mas esses homens avançavam firmemente confiantes em Deus, crendo que Ele faria sua verdade triunfar. A restauração espiritual da qual a obra nos dias de Neemias era símbolo é delineada nas palavras de Isaías. As tuas antigas ruínas serão reconstruídas. Tu restaurarás os fundamentos de muitas gerações,
e serás chamado reparador de brechas, restaurador de ruas para a habitação. Isaías 58, versículo 12. Houve uma violação na lei de Deus. O muro que ele colocou ao redor de seus escolhidos para sua proteção e obediência, cujos preceitos de justiça, verdade e pureza devem ser sua salvaguarda perpétua. O profeta destaca o trabalho específico deste povo remanescente que constrói o muro. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem buscando tua própria vontade, nem falando coisas vãs, então te deleitarás no Senhor. Martin, essa não é a reforma final? Sim, e estamos bem ali, A tipologia mostra isso claramente? que está na Bíblia. É isso. No tempo do fim, toda a instituição divina será restaurada. A brecha feita na lei, na época em que o sábado foi mudado pelo homem, será reparada. O povo remanescente de Deus deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda a reforma duradoura. Em linhas claras e distintas, eles devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangidos pelo amor de Cristo, eles devem cooperar com Ele na edificação dos lugares devastados. Eles devem ser reparadores de brechas, restauradores de caminhos para habitação. Isso está alinhado a Isaías 58. E eles serão de ti, e edificarão os lugares antigamente assolados. Se desviar o seu pé do sábado, versículo 13, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Martin, isso não é conjectura. Isso é bíblico. E se você se envolver nesta obra, construindo o muro, recuperando a lei, colocando-a em seu lugar, é natural que surjam opositores como Tobias e Sanballat, esse pessoal aí? E não é interessante que os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles declaram que o Filho do Homem é Senhor até do sábado? Porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Veja, os 3 dizem isso. Ninguém pode negar que esta será a reforma final. Esta será a questão envolvida na última reforma. É a questão final de toda essa tipologia da restauração pós-exílio.